Olá, boa tarde para vocês. Hoje nós vamos corrigir a atividade de número 34, que foi enviada na aula de quarta-feira. Então vamos lá. Eu enviei para vocês um vídeo, para vocês assistirem sobre as placas tectônicas e o resultado das mesmas, a consequência para o planeta Terra, e enviei também um texto informativo, que foi esse texto aqui, ó, as placas tectônicas. Então, eu escolhi uma imagem para colocar para vocês entenderem melhor o que são as placas tectônicas. Essa matéria é muito abstrata, a gente não tem acesso ao interior da Terra. Ele existe, a gente sabe que o planeta não é oco, mas os dados que a gente tem sobre o interior da Terra são dados científicos, de experiências, de cientistas muito curiosos que queriam saber o que tinha no interior da Terra. Então, vamos lá. Em 1968 foi elaborada a teoria das placas tectônicas. Atualmente, essa teoria é fundamental para a explicação de todos os fenômenos que envolvem a evolução geológica da Terra. A crosta está dividida em aproximadamente 20 placas que flutuam e se movimentam no substrato pastoso. Então, vocês vão ver essa imagem aqui. Essa imagem, ela tem umas setas desenhadas, E o que essas setas representam? Vou dar um zoom na tela aqui para a gente ver melhor esse mapa, tá bom? Então, olha só. Essas setas aqui, elas representam a área de choque entre as placas e a área de separação das placas. Quando as setas se chocam, quando as placas se chocam, as setas vão para a mesma direção. Quando elas se separam, elas vão para a direção oposta. E eu dei para vocês também as atividades para vocês compararem mapas e responderem algumas atividades. Vocês teriam que ler o texto para responder. Eu vou abrir a atividade em outra página para a gente corrigir agora. Então, primeira pergunta. O que são as placas tectônicas, Então, nós vamos ao texto para poder dar a resposta. Olha só. Depois de muitas pesquisas, chegou-se à conclusão de que a litosfera ou crosta terrestre não é um bloco sólido, como, por exemplo, uma casca de ovo intacta. Existem rachaduras, ou melhor, blocos ou intensos pedaços diferentes dessa parte sólida da Terra. Esses enormes blocos receberam o nome de placas tectônicas. Então, a resposta correta vem aqui, ó, tá vendo? Rachaduras, ou melhor, imensos pedaços diferentes dessa parte sólida da Terra. Então, gente, aqui eu vou copiar e colar porque é mais fácil. Então, vou completar a resposta para ficar bonitinha, São rachaduras, ou melhor, blocos ou imensos pedaços diferentes da parte sólida da Terra. Ok? Nós vamos pôr de vermelho para facilitar para vocês em casa. Depois vem a segunda pergunta. Qual é o resultado do movimento que as placas realizam sobre o manto terrestre? As placas, elas são imensos pedaços sólidos de terra. É isso? Ele fala aqui, ó, pedaços diferentes de uma parte sólida da Terra. E esses blocos recebem o nome de placas tectônicas. Então, a litosfera é formada por essas placas. É sobre elas que se encontram os continentes, onde nós moramos, e o assoalhos dos oceanos, que é o fundo, o piso oceânico. Todas as placas que são rígidas flutuam sobre o manto, que é mais viscoso. Então, o manto é aquela parte formada pelo magma. O magma, ele ferve o tempo inteiro, ele é muito pastoso. O fato de a litosfera ser dividida ou rachada é importante, pois as placas não se encontram paradas, elas se movimentam, se chocam ou se afastam umas das outras. Os movimentos constituem a causa fundamental de inúmeros fenômenos que ocorrem na superfície da Terra.
principalmente a formação das cadeias de montanhas, as erupções vulcânicas e os abalos sísmicos, terremotos, maremotos, tsunamis e aí por diante. Então, o movimento da placa, ele causa esses fenômenos aqui. Então, vamos à resposta. Então, olha só. A resposta é essa aqui, ó. Vou desfazer aqui, gente, que eu acho que misturou uma resposta na outra. Desculpa, viu? É essa aqui que é a resposta. Itálico e vermelho. Então, qual o resultado do fenômeno? O movimento constitui a causa fundamental de inúmeros fenômenos, principalmente formação das altas cadeias de montanhas, erupções vulcânicas e os abalos sísmicos. Então, toda vez que essas placas movimentam, bruscamente elas provocam esses fenômenos, exceto em lugares afastados, onde não ocorre nenhum desses fenômenos, que é o caso do nosso país. Então, agora nós vamos para a pergunta C. Qual o motivo da ocorrência de terremotos em regiões afastadas dos limites das placas tectônicas? É o nosso caso aqui no Brasil. Então, vamos de novo ao texto. Você deve ter percebido que há uma coincidência entre as áreas da superfície terrestre situadas sobre as falhas tectônicas. Figura 2. Então, é essa figura aqui. Essa área laranja são as zonas sísmicas. Esses pontinhos aqui são os vulcões. Se vocês perceberem, isso aqui, tá vendo onde passam as faixas laranjas? Coincidentemente, é onde estão as fendas das placas tectônicas. É justamente nessas fendas, nessas falhas, que ocorre ou o abalo sísmico, que é o tremor de terra, o maremoto, né, o tsunami, ou a ocorrência de vulcões, atividades vulcânicas. Inclusive aqui, ó, nesse trecho aqui, tá vendo? Onde eu estou circulando aqui, ele é o Oceano Pacífico. Se você junta esse pedacinho com esse aqui, que é a continuação dele, nós vamos ter aqui o Círculo de Fogo do Pacífico. Então, vamos continuar. Isso acontece porque os principais abalos sísmicos são ocasionados pelo choque ou encontro de duas placas. Então, na fenda, elas se chocam e provocam esses fenômenos. As regiões mais afastadas das zonas de contato de placas, por exemplo, o Brasil, que está aqui, tá vendo? Olha o Brasil aqui. Tem uma placa aqui, que é uma fenda. Aqui tem outra placa, mas a gente está no centro dessa placa. A Argentina, que está logo aqui abaixo, na pontinha do mapa. O oeste da África, que é esse lado aqui. Então, aqui, ó, tá vendo? Aqui nós vamos ter o oeste da África. Aqui nós temos o Brasil. Aqui embaixo nós temos a Argentina. E o leste da América do Norte, que é esse pedaço aqui, ó, tá vendo? Eles estão em regiões afastadas. Então, o que isso significa? Que os abalos sísmicos aqui não acontecem como ocorre, por exemplo, aqui no Japão. Deixa eu voltar para mostrar para vocês. O Japão está aqui, ó, no meio do Japão certinho tem uma fenda. E é por isso que ocorre tanto terremoto e maremoto no Japão. Então, por que não ocorre nas regiões afastadas aqui? O texto fala isso para vocês. Então, vamos lá. As regiões mais afastadas são das zonas de contato das placas, por exemplo, Brasil, Argentina, Oeste da África, Leste da América do Norte, são áreas praticamente onde não ocorrem nem vulcões, né, apesar de já terem existido em outras eras geológicas, e os terremotos e tremores de terra, embora existam, são bem menos intensos. Em geral, eles são produzidos pela acomodação de camadas no subsolo e não pelo choque entre placas. Então, aqui, ó, a gente vai pegar essa parte aqui, ó. Vamos lá.
Então, aqui, ó, eu vou colocar um S maiúsculo, porque é início de frase, né? São produzidos pela acomodação de camadas no subsolo e não pelo choque entre as placas. Então, quando a Terra se acomoda, né? Acontece, por exemplo, um espaço no lençol freático, uma acomodação normal da Terra, aí provoca esses abalos. De vez em quando a gente vê no jornal, né? Houve um tremor de terra na região tal do Brasil. Ah, mas aqui não acontece terremoto? Terremoto não, mas os tremores de terra são muito comuns. Porque as áreas da superfície terrestre situadas sobre as falhas tectônicas, isto é, no encontro de duas placas, são as mais sujeitas a abalos sísmicos e vulcões. Vamos ao texto de novo. Então, vamos voltar aqui, ó. Você deve ter percebido que há uma coincidência entre a área da superfície terrestre situada sobre as falhas tectônicas, isto é, no encontro de duas ou mais placas, e aquelas sujeitas a abalos sísmicos e vulcões. Por que isso acontece? Porque os principais abalos sísmicos do planeta são ocasionados pelos choques ou encontros de duas placas tectônicas. Então, resposta aqui. Nós vamos grifar. Copiar. Podia ser assim em casa, né, gente? Grifou, copiou, colou. No instantinho estava tudo pronto, né? A atividade de ontem foi legal, né? Foi online, não tinha que copiar nada, era só clicar e responder. Aí o serviço rende, que é uma glória, né? Então vamos lá. Aí já respondi, viu como que eu sou rápido? Isso acontece porque os principais abalos sísmicos do planeta são ocasionados pelo choque ou encontro de duas placas. Então, sempre que ocorre o encontro de duas placas, né? O choque entre elas, que são essas setinhas aqui mostrando a área de choque, de convergência e divergência. Convergência, chocou, divergência, separou. Aí ocorre um abalo sísmico, um tremor de terra, né? Ou um vulcão entra em erupção e assim por diante. Agora vamos à próxima atividade. Como resultado do forte choque entre duas placas ou mais, houve e ainda ocorre lentamente o dobramento de terrenos imensos, originando os maiores e mais elevadas cadeias de montanhas que existem. Relacione esses dobramentos à sua localização. Então, nós vamos fazer essa atividade aqui. Eu vou voltar no texto com vocês para vocês verem onde estava a resposta. A resposta estava aqui, ó, no último parágrafo, tá vendo? Ele vai anunciando, vai relacionando aqui, ó, ele dá um exemplo: Cordilheira dos Alpes, Europa; dos Andes, América do Sul; montanhas rochosas, América do Norte; cadeia de montanhas do Atlas, África; e cadeia de montanhas do Himalaia, Ásia. Então, a gente vai fazer a relação lá na atividade agora. Na Europa, então, Alpes. Então, a gente vai pôr aqui o número 1. Eu vou pôr de vermelho para ficar fácil para vocês aí. América do Sul, Cordilheira dos Andes. Então, número 2. América do Norte, Montanhas Rochosas. Número 3. Na África, cadeia de montanhas do Atlas. Número 4. E na Ásia, montanhas do Himalaia, sobrou o número 5. Prontinho, gente, a atividade está devidamente corrigida. Vocês vão corrigir no caderninho de vocês e enviar uma foto dessa correção para mim. Eu quero indicar alguns filmes para vocês, quem tiver acesso aí em casa, Netflix, Amazon, né? Procura lá o filme Terremoto, é muito bom, fala sobre essa matéria, ele é muito legal, ele mostra inclusive a falha de San Andreas, lá nos Estados Unidos, que é uma falha visível, né, do rompimento aí da superfície terrestre devido ao movimento das placas tectônicas. Tem um que chama Vulcano, que é muito bom também.
e o outro eu esqueci o nome, a hora que eu lembrar eu falo para vocês. Ah, e tem o filme também, Viagem ao Centro da Terra, tá bom? Então, assistam, aprimorem, procurem mais informações sobre o tema. Infelizmente, a gente não está tendo aulas presenciais, né, para poder eu explicar da forma como eu gostaria. Espero que vocês tenham entendido a matéria. Bom final de semana para vocês. Boa aula hoje à tarde, né? Claro, e até a próxima. Fiquem com Deus.